E continuem escrevendo aqui pra gente, porque agora a gente vai falar que no momento, né, o inverno, eu não sei na região de vocês, viu? Mas segue bastante rigoroso aí em várias partes do país. Olha só, uma massa de ar polar fez despencar as temperaturas nos últimos dias, praticamente, né, em todo o Brasil. Nós tivemos neve, geadas e chuva. Será que essa situação pode agravar ainda mais aí nas consequências para as lavouras? Bom, para falar então sobre as condições do clima, tendência, a gente recebe agora no Agro em Foco TV Digital Amanda Souza, meteorologista da Meteorred. Oi, Amanda, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso Agro em Foco TV Digital. Olá, boa noite, Renata, boa noite a todos. Pois é, olha só, já chegaram aqui algumas dúvidas, né? Entre elas o Wesley, que perguntou sobre as previsões de chuva ali para a região central de Minas Gerais. A gente já responde para ele, mas antes eu quero falar sobre um assunto que impactou muito, né, os produtores nessa semana, desde o início da semana, as condições de geada, afetando principalmente ali grande parte do Paraná, outras regiões importantes, milho segunda safra, que já veio aqui, como a gente já vem comentando, né, numa janela mais atrasada em função ali da soja e depois teve uma janela muito apertada, sofreu estresse hídrico e não bastasse agora então a geada afetando a produção, a lavoura, né? Explica pra gente esse fenômeno, por favor, Amanda. Pois é, Renata, é uma situação bastante complicada aí dos produtores rurais, que já vem enfrentando, como você comentou, esse estresse hídrico, tem faltado chuva, a janela ficou apertada aí para o milho segunda safra, e de fato com esse atraso também, aí fica mais suscetível a essa época do ano, mais fria, já é comum esse frio mesmo no inverno, mas tivemos aí nesses últimos dias um frio um pouco mais intenso, que de fato atingiu aí grande parte do Brasil. Foi a entrada da primeira onda de frio de 2021, que derrubou as temperaturas de forma bastante acentuada, não só no Centro-Sul, mas chegou também em áreas do Nordeste, do Norte, mas de fato o Centro-Sul é que registrou as menores temperaturas. Como você já adiantou, tivemos aí relatos, registros aí de neve, teve muita geada. A geada é sempre uma grande preocupação, claro, para os produtores rurais. E, infelizmente, esse fenômeno aí aconteceu de forma bastante intensa e pegou, sim, áreas produtoras aí não só no sul do Brasil, mas com certeza com maior intensidade aí na região sul do Brasil. Foi mais abrangente essa geada na região sul, mas tivemos também registros, relatos aí de geadas em áreas do centro-oeste, do sudeste também. Então é um frio que aconteceu de forma muito intensa, mas é por conta aí dessa onda de frio, a primeira de 2021, após a passagem de uma frente fria. Então um frio que realmente veio e ainda atua um pouquinho, viu? Esse frio ainda deve continuar um pouquinho, mas já está perdendo intensidade. Mas, de fato, foi uma onda de frio muito intensa e com uma amplitude muito grande. Perfeito, Amanda. A gente fica atento, fica de olho, né? E você trouxe algumas tendências para nós, mas antes da tendência, a gente vai ver o que ocorreu, né, nos últimos meses em relação às anomalias, né, que a gente chama das precipitações. Explica para nós, Amanda. Exatamente, Renata. A gente já vem comentando, né, desse estresse hídrico e isso não está acontecendo de agora, não é uma coisa que está acontecendo agora. Já é uma chuva que vem faltando aí em grande parte do Brasil desde o ano passado. A gente acompanha essa falta de chuva regular, essa chuva distribuída, que é o que o agro precisa, também não pode ter aqueles eventos muito extremos, chover muito num dia só. Não adianta, a gente tem que ter uma chuva bem distribuída, uma chuva regular, e isso não está acontecendo desde o ano passado, principalmente aí de setembro, outubro. Essa chuva deu uma atrasada, o período úmido do ano passado atrasou para começar. A chuva só foi começar a engrenar mesmo no mês de novembro do ano passado, mas aí já perdeu a janela ideal dessa chuva, desse período úmido. Então o período úmido também foi mais curto desde o ano passado, porque aí nesse ano também essa chuva acabou um pouquinho mais cedo, então faltou chuva, teve todo esse estresse hídrico e, claro, afeta as áreas produtoras. Aliás, afetou grande parte do Brasil em diversos setores, não só com relação a realmente a soja, ao milho,
milho e atrasou agora o milho segunda safra também, afetou bastante porque faltou umidade no solo, então jogou já para essa janela menos ideal nessa época do ano agora, mas isso atrapalhou em diversos setores. Tivemos um aumento das queimadas, é sempre uma grande preocupação. Então, as queimadas também é uma preocupação para o produtor rural, porque a queimada avança sobre as áreas dele, pode atingir áreas produtoras. E temos também agora a crise hídrica no Brasil, por conta dessa falta de chuva, viu, Renata? Pois é, a gente tem acompanhado isso bastante de perto também, por isso que eu gostaria de te perguntar, água no solo, o que a gente tem aqui para apresentar para a nossa audiência? Bom, a água no solo, principalmente aí no Brasil Central, ainda com baixíssimos índices de água disponível no solo, ainda é muito preocupante. A gente vê essa área vermelha do mapa aí, que é onde é a situação mais crítica. O solo está muito seco, isso ajuda também aí nas queimadas. Já tem essa grande preocupação dos produtores, esse estresse hídrico, então vem as queimadas aumentando. A gente vê, por exemplo, o estado de Minas Gerais praticamente todo vermelho, né, com esses índices baixos. E a gente viu que o estado de Minas Gerais aí aumentou o número de focos de queimada, não registrava um número tão grande assim há 14 anos. Então é de fato um número de queimadas que passa de 1.200 aí desde o início do ano até agora só no território mineiro, e que a gente não via há muitos anos. Então, realmente, está faltando muita chuva desde o ano passado, a situação é bastante complicada. Então, os produtores rurais realmente estão vendo, né, um cenário mais crítico dessa água disponível no solo. A gente vê que na região sul do Brasil já tem um excesso ali, principalmente no Rio Grande do Sul. A gente já até está acompanhando aí o plantio do trigo no Rio Grande do Sul, que está de forma um pouco mais cautelosa, avançando de forma um pouquinho mais lenta por conta desse excesso de umidade que acaba atrapalhando. Então, a gente vê aí discrepâncias no Brasil, onde falta muita chuva, onde está com muita chuva. Então, é um cenário bastante complicado no Brasil. Pois é, agora julho, né? Como fica julho, se comporta aí, respondendo ao Wesley, que quer saber da volta aí das chuvas para a região central de Minas Gerais. Amanda, também estou aqui com o comentário do Carlos Halpe. Se já tem alguma ideia de quando as chuvas voltam no Brasil Central? Todo mundo aí questionando, né? Vamos responder então ao Carlos e ao Wesley. Como é que está projetado esse julho que começa? Vamos lá, olha, Carlos e Wesley, a situação não é muito favorável. Nessa primeira semana aqui do mês de julho, começou hoje aí o mês de julho, temos pouca chuva em grande parte do Brasil. Esse mapa mostra aí a anomalia de chuva que a gente espera para essa primeira semana. Então, as áreas em branco do mapa, uma anomalia, uma chuva que deve ficar ali dentro da média, nem abaixo, nem acima, mas lembrando que durante essa época do ano, a média de chuva é baixa, né? Então, ali 20 milímetros, 30 milímetros no máximo que deve ter. Agora, as áreas em amarelo, né? Áreas mais ao sul aí do Brasil, uma chuva abaixo da média, ou seja, não há expectativa nesses próximos dias. As simulações mais recentes aí dos modelos meteorológicos não apostam em chuva nesses próximos dias. Então, essa anomalia é bem negativa mesmo. Então, de modo geral, Renata, a gente não deve ter registro de chuva, principalmente de chuva significativa aí no decorrer dessa primeira semana do mês. Na segunda semana, que a gente já coloca o segundo mapa aí, não muda muita coisa. A anomalia dá uma diminuída aí na região sul do Brasil, mas ainda de modo geral continua negativa. Ou seja, pelo menos esses primeiros 15 dias aí do mês de julho, um tempo bem mais seco na região sul do Brasil. Mas lembrando que no sudeste, no centro-oeste, também não deve ter muita mudança do que está acontecendo agora. Então, principalmente aí com chuva significativa, que reverta o quadro, né, de estresse hídrico, de queimadas, não. Por enquanto, pouca chuva mesmo, de fato, na maior parte do Brasil. A gente já vê chuva mesmo só no extremo norte lá, mas em grande parte do Brasil a situação continua a mesma. Na terceira semana, já partindo aí para a segunda metade do mês de julho, a gente já vê o cenário mudando um pouquinho mais, ficando um pouco mais favorável para a chuva, mas os modelos ainda não apostam em chuva significativa, principalmente no Brasil Central. A gente vê que tem uma pequena mudança ali em áreas do litoral, entre o Paraná,
São Paulo, que mostra que pode ter chuva, pode ter, por exemplo, a passagem de uma frente fria, mas ainda de forma muito costeira. Não é aquela chuva organizada que leva a chuva, né, bem distribuída para o Brasil central. Então, esse quadro, principalmente da umidade baixa, não deve ser revertido. Os modelos não apostam numa chuva que consiga reverter esse estresse hídrico. E já partindo para o finalzinho do mês de julho, também volta, continua esse tempo mais seco, na verdade, na última semana, a anomalia continua negativa, até volta a ficar um pouquinho mais negativa na região sul do Brasil. Então, de modo geral, para o mês de julho, praticamente não muda nada, né, Renata? Nessas próximas semanas, as 4 semanas, tem um cenário bastante parecido, anomalias negativas no sul, uma chuva dentro da média no sudeste, no centro-oeste, mas lembrando que é pouca chuva, que já é dentro da normalidade, da climatologia do mês. Então, de modo geral, o mês de julho ainda seco. Para a gente fechando aqui, Amanda, e para o período, né, para todo esse ciclo aí de inverno, o que a gente tem de estendida? Olha, os próximos meses, né, o próximo trimestre não vai ser muito diferente do que a gente espera já para o mês de julho. Então, os modelos ainda apostam nesse cenário de pouca chuva em grande parte do Brasil, ainda fica ali sudeste, centro-oeste, áreas do Mato Piba ali também dentro da média, mas lembrando que a média é baixa. E no sul do Brasil, que é a grande diferença, porque diferente das demais regiões do Brasil, principalmente sudeste, centro-oeste, no sul, durante essa época do ano, a gente espera mais chuva. É um período um pouquinho mais úmido, então o sul deve sentir mais, tem essa falta de chuva no decorrer dos próximos meses, então a gente espera um cenário ainda mais seco em grande parte do Brasil até o finalzinho do inverno. E só para a gente completar, Renata, com relação à temperatura, a gente viu esse frio intenso, né, nesses últimos dias. Ainda tem um friozinho nesses próximos dias, até o final da semana, mas como eu disse no começo, o frio já começa a perder a intensidade. Isso já mostra um pouquinho o que os modelos estão apostando com relação à temperatura. Para julho, a expectativa é de temperaturas acima da média, ou seja, depois desse frio intenso todo, a expectativa é de fazer calor no mês de julho, temperaturas aí acima da média, claro que não vai fazer aquele calorzão de primavera, verão, mas os modelos apostam em temperaturas acima da média para o mês de julho. Mas isso não quer dizer que não tenha frio, que não pode acontecer de novo, por exemplo, essa onda de frio que aconteceu até o finalzinho do inverno. Então, a gente não descarta novos episódios de ondas de frio, novos episódios de geada, por exemplo. Então, o produtor rural, apesar da temperatura subir a partir de agora e durante o mês de julho, o produtor rural ainda tem que estar em alerta, assim, no centro ou sul do Brasil, que pode ter outras quedas de temperatura até o finalzinho do inverno, e esse risco está previsto para ser maior, Renata, no mês de agosto. Então, apesar do mês de julho agora dar aquela tranquilizada no produtor rural com relação a esses riscos, no mês de agosto a gente volta a ficar de olho. Obrigada, então, Amanda. Foi ótimo tê-la aqui, te rever, e a gente se fala com certeza em outras oportunidades, viu? Um beijo para você, boa noite. Obrigada, Renata. Obrigada a todos vocês pela oportunidade. Boa noite. Boa noite.